Quando lemos a carta aos Colossenses, nós nos deparamos com o fato de que Paulo, ele intercede por aquela igreja e ele demonstra um amor muito grande por aqueles cristãos, porque tinha uma afinidade muito grande. Embora Paulo não tivesse ido até a cidade, não tivesse sido ele diretamente o iniciador daquela igreja, havia no coração dele um amor muito grande e a intercessão constante por eles. O que nos faz lembrar, por exemplo, de Jesus, que lá em João capítulo 17, ele registra ali, o Evangelho registra a oração de Jesus pelos discípulos e também por nós. Ou seja, alguém que nos amou, mesmo sem nos conhecer, e nos colocou diante do Pai. Se a gente olhar lá no primeiro capítulo de Colossenses, os versos 9 a 12, nós vamos ler o seguinte: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, quando vemos aqui, Paulo está intercedendo para que eles tenham algumas coisas. Ele pede ao Senhor que dê a eles, em primeiro lugar, pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa é a necessidade mais básica para o nosso crescimento espiritual. Se queremos de fato crescer espiritualmente, nós temos que conhecer Deus. É o conhecimento de Deus que traz o temor do Senhor, que traz o amor pelo Senhor, que nos leva à produção de frutos, enfim. A base de tudo está em conhecer o Senhor. Por isso, a pergunta que fica é: como nós vamos ser fiéis ao Senhor? Como é que nós vamos andar com o Senhor se não o conhecemos? Se não conhecemos a vontade de Deus? Por isso, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos meditar nas Escrituras. Precisamos gastar tempo lendo a Bíblia e alimentando o nosso espírito com essa palavra. Então, a primeira coisa que Paulo pede é que eles sejam cheios, sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus. A segunda coisa que Paulo diz aqui é que eles tenham sabedoria. Sabedoria significa ter um conhecimento amplo para aplicar os princípios espirituais às situações práticas da nossa vida. Então, quando você lê Provérbios, por exemplo, que é o livro da sabedoria, você se depara com o fato de que Salomão ali, ele registra princípios espirituais sendo aplicados às situações práticas da nossa vida. Paulo também clama que eles tenham entendimento. E entendimento aqui é a compreensão das coisas espirituais. Nós sabemos que a pessoa natural, a pessoa sem Deus, não consegue entender as coisas espirituais. É necessário que Deus traga essa revelação. Então podemos dizer que Paulo está pedindo que aqueles cristãos tenham a revelação e o entendimento das coisas espirituais que ao homem comum não é dado saber, mas aqueles que são do Senhor podem conhecer. Agora, para que Paulo pede isso? Paulo pede pleno conhecimento da vontade de Deus, que eles tenham sabedoria, que eles tenham entendimento. Para quê? Então ele deixa claro na sequência do texto, para que eles vivam de forma digna de Jesus, para que o viver deles seja digno e honre o Senhor Jesus, que eles agradem ao Senhor Jesus, que eles deem fruto para o Senhor Jesus. Então, conhecer Deus e a sua vontade, tendo sabedoria para aplicar esse conhecimento às coisas da vida diária, faz com que nós não apenas tenhamos um entendimento sobre quem é Deus, mas nós tenhamos a prática de viver uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus, que honre e que glorifique o Senhor. É o nosso estilo de vida que vai ser afetado. É aquilo que Deus nos deu para viver. E isso certamente não será só para nós. Será também para abençoarmos, tocarmos pessoas, para que outros também venham a conhecer Deus e a sua vontade.